Oitavo encontro do nosso módulo de crescimento espiritual, saúde na alma, e hoje falamos sobre alma ainda mais saudável e ainda dando sequência nos 12 aspectos da nova identidade em Cristo que nós abordamos aí nos dois últimos encontros. Falamos sobre 8 aspectos e hoje vamos falar dos últimos 4. Nós lembramos aí das referências bíblicas que nós estamos utilizando aí como fundamento e vamos partir então delas novamente. Quero falar com você sobre aquelas 3 referências, Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que fala sobre o amor prático, o amor verdadeiro, e também Mateus 7, 12, que fala sobre a regra áurea, lembra? Então só para relembrar ali, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vamos ver isso na prática, estamos vendo isso como nos 2 últimos encontros. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E por último, Mateus 7, 12, que é a regra de ouro ou regra áurea, que Jesus nos ensina assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Bom, então, fundamentado nessas referências, nós vimos aí nos 2 últimos encontros, nos aprofundamos aí nos 8 aspectos. Para lembrar aí, falamos sobre ser alegre, ser perdoador, ser pacífico, ser paciente, com domínio próprio, resiliente, gentil e humilde. São aspectos, características que vimos aí que são extraídas dessas referências que nós acabamos de ver, e hoje nós vamos ver as últimas 4, tá? E enquanto nós falamos sobre essas 4 características, 4 frutos, como você quiser denominar, né, que na verdade são consequências de quem tem uma alma tomada pelo Espírito Santo, são comportamentos, são formas de ser e de agir de pessoas que estão no Espírito de Deus. Então, conforme nós vamos falando aqui, esses 4 aspectos, você vai observando qual dos 2 são principais aí que você precisa crescer hoje, tá bom? Então, o primeiro aspecto que nós vamos aqui abordar, extraindo dessas referências, é ser autêntico, né? Porque as pessoas, normalmente, muitas pessoas vivem para agradar as outras pessoas, têm atitudes para não ser desprezado, né? A gente precisa aprender a dizer não, e de forma, ainda que isso venha desagradar o outro, mas dizer o não, claro, de forma amorosa, de forma educada, né? Falando sempre a verdade em amor. Também ser autêntico tem a ver com não ficar se comparando com as outras pessoas, tentando aí ter as outras como referências, comparando. Isso traz até alguns pensamentos negativos, pensamentos até de inferioridade e tudo mais. Uma outra questão com relação a ser autêntico está relacionada a se posicionar, né? Decidir ser o que Deus fez de você, né? O que Deus projetou você para ser, não aquilo que as outras pessoas esperam de você. E também ser autêntico tem a ver com você ser sacerdócio real. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você é família de Deus, você recebeu capacitação para ser sacerdote, sacerdotisa, né? Uma pessoa que leva Deus para as outras pessoas. Você é povo escolhido de Deus, né? E que você decida viver os planos que o Pai Celestial tem para você, tá bom? Então, o primeiro aspecto é ser autêntico. Como é que você está na sua prática de vida nessa questão da autenticidade? Tem tranquilidade em ser quem você realmente é? Você se influencia com o meio? Você tem facilidade para dizer não quando for necessário? Você procura ter dificuldade, porque se você vai desagradar a outra pessoa, você tem dificuldade de ser você mesmo e falar aquilo que você pensa ou sente? Dá uma avaliada aí. Segundo aspecto é ser empático, tá? O versículo principal é o 7,12 de Mateus ali, a regra de ouro, né? E ser empático significa, de uma forma bem prática, dar mais atenção ao interesse dos outros, sem esperar nada em troca. Se doar, se importar, sem esperar nada em troca.
né? E isso é independente se as pessoas merecem ou não. É mesmo como Jesus ali nos ensina, né, em 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, esse é o coração de Jesus, é esse coração que nós precisamos crescer, né? Demonstrar esse se importar com palavras, né? Com atitudes, com atitudes que mostram disposição, né? E também demonstrando dar preferência à opinião do outro, né? É bem importante também. A gente, na verdade, instintivamente queremos dar preferência à nossa opinião, né? Então, quem é empático procura abrir caminho para que o outro possa também se manifestar e tranquilamente expressar a sua opinião. Hoje é muito difícil ver isso, até com essas polarizações aí, existe intolerância, né? Na verdade tem que ser o contrário, tá bom? E a base do entendimento aqui é você fazer para os outros como você gostaria que fizesse com você. Então sempre pense, como é que eu gostaria que fizesse comigo? Assim é a forma que você deve agir. Esse é o coração de Jesus, essa é a prática espiritual, tá? Então você tem dificuldade nesse sentido, dá uma analisada aí. Bom, o terceiro aspecto é ser bondoso, como a gente viu ali nas referências iniciais. Então, isso é valorizar mais as virtudes das pessoas do que suas falhas. A gente tem uma tendência de apontar os erros e ressaltar as falhas. O bondoso, aquele que cresce em bondade, ele valoriza, ele cobra menos, ele estimula mais, né? Tanto com palavras também, como por ações práticas, né? Dando presentes, lembranças, gratificações, expressões visíveis, concretas, que mostram esse valorizar a qualidade, uma coisa boa que a pessoa fez. Não sendo como as pessoas naturais que normalmente valorizam e exaltam os erros e os problemas, tá? Coração bom tem essa atitude, né? Então sai um pouco do seu quadrado, né, para poder abençoar mais, expressar mais bondade, né? Como é bom quando alguém expressa uma bondade com relação a nós, né? E já teve alguma situação em que você recebeu uma expressão de bondade de alguém, né, sem você ter feito nada para outra pessoa? É tão bom, né? Então faça assim também com as pessoas. E por último, fiel, que é a fidelidade, né? Crescer em atitudes de honra e fé em Deus. Ter a vida governada pelos princípios do céu, não da terra, né? Como Jesus, né? Preservar, na verdade, perseverar, né? Perseverar até a morte. Eu sigo o exemplo de Jesus. Ele tirou você das trevas, ele te inseriu no reino da luz. Então, você dá mais um passo nas disciplinas espirituais, tempo de oração, leitura bíblica, interesse pelo assunto, né, das coisas de Deus. Como é você nesse sentido? Você é fiel, você tem crescido em fidelidade, né? É buscar ter uma mentalidade mais inclinada às coisas do Espírito, né? E dessa forma influenciar sua família, influenciar os seus amigos com os mistérios do céu, né? Semear seus corações ali esse amor tão grande de Deus através das tuas atitudes, esse amor que te salvou. Bom, então como é que você está nesse aspecto? Então falamos aí sobre ser autêntico, sobre ser empático, sobre também ser bondoso e ser fiel. E a pergunta aqui é, qual desses dois aspectos você precisa crescer mais hoje? Dá uma pensada aí, né? Hoje a gente conclui esse módulo de crescimento espiritual para que você cresça nessa experiência prática desses ensinamentos, crescendo em força no espírito e saúde também na sua alma, tá bom? Então, para a gente fechar, a gente vai então no grupo aqui, nós vamos citar essas duas áreas de maior necessidade de crescimento no momento, mas o foco não vai ser no problema, o foco vai ser na solução, como fizemos nos últimos encontros. Nós vamos direcionar a conversa em como crescer nessas 4 características. E quem aqui já teve algum sucesso em algum desses aspectos pode compartilhar, fazer essa troca com o grupo e no final nós estarmos aí orando para que as nossas vidas sejam governadas pelo Espírito Santo, crescendo em saúde na alma e cumprindo a vontade de Deus, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente, que você flua no Espírito e também seja saudável na sua alma. Fique na paz do Senhor Jesus.